Olá, bem-vindos ao 7º episódio do nosso podcast Além da Visão, um olhar global sobre a saúde ocular e qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre a maior causa de cegueira curável no mundo, a catarata. E para falar desse tema, nós temos a alegria de receber o médico oftalmologista, Dr. Thompson Cordeiro, que é cirurgião de catarata e córnea. Ele foi formado na Universidade Federal de Roraima, é especialista em oftalmologia pela Fundação Altino Ventura. É o nosso responsável técnico da Oculistas Associados de Roraima e da Clínica Oftalmológica de Roraima. Dr. Thompson é este médico aqui, ao lado do nosso querido, saudoso Dr. Rômulo, lembrado com muito carinho hoje, inclusive também por grandes professores que estiveram aqui. E Dr. Thompson, na história dele, com certeza vai nos falar de como a oftalmologia encontrou ele. Seja bem-vindo, Dr. Thompson, é uma honra falar desse tema, entre tantos outros, mas a catarata está sendo um tema que todo mundo quer entender, principalmente a evolução que aconteceu desde a cirurgia extra, né? Cortava o olho inteiro, e ainda eu sou daquela época, né, de 40 anos atrás, que Dr. Rômulo era com uma cirurgia de gásinho, mas nós vamos falar de modernidade, e o Dr. Thompson é um médico moderno. Então, seja bem-vindo, o microfone com o senhor para falar de como a oftalmologia lhe achou, a sua trajetória até aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui trazendo um pouquinho sobre o nosso trabalho e sobre a nossa história e as conquistas que têm sido feitas a cada dia no nosso serviço. Eu sou sobrinho do Dr. Rômulo, né, e desde sempre estive num ambiente oftalmológico, na clínica, seja no atendimento, seja na recepção, né, acompanhando o Dr. Rômulo nos mutirões de catarata, nas triagens visuais, e foi assim que eu me achei, na verdade. Eu já nasci nesse meio da oftalmologia e me mantive nele até os dias atuais na minha profissão. E Dr. Rômulo dizia: meu filho, você tem duas opções na vida. Ou você faz segmento anterior ou posterior. Era assim, né? E eu acredito que ele está muito feliz por isso. Mas, Dr. Thompson, falando dessa maior causa de cegueira curável, que com certeza é o que deixa hoje o oftalmologista, cirurgião de segmento anterior, cirurgião de catarata, ele é um dos mais queridos, porque realmente ele reabilita a visão. Então, é gostoso reabilitar a visão quando esse olhinho está todo tranquilo. Eu queria que o senhor começasse dizendo o que é a catarata. A catarata é a lente natural do olho que, com o tempo ou por algum motivo, perde a transparência, e isso aí vai impedir a luz de entrar no olho do paciente e dificultar a visão dele. A catarata ela pode ser parcial ou total, e o paciente pode ter desde uma baixa de visão leve até uma perda de visão total por conta da perda da transparência da lente natural do olho. Então, como se nós tivéssemos uma lente mesmo dentro do olho, e de uma hora para outra, tá, que é uma lente natural, onde a luz consegue passar, e com a idade, em geral, a forma mais comum de catarata é a catarata senil, a catarata que se desenvolve com a idade. Então, ela vai ficar dessa forma, vai perdendo a transparência. Tem vários tipos de catarata na classificação, mas a mais comum é a senil, e pode chegar até uma fase total, onde nós não temos mais a passagem de luz para dentro do olho e o paciente fica cego, né? E hoje em dia, essa cirurgia, a cirurgia de catarata, que é o tratamento definitivo da catarata, consegue reverter essa cegueira. Então, a gente diz que é a causa de cegueira reversível mais comum no mundo, né? Antigamente, essa cirurgia não existia. Então, antigamente, nós temos filmes, né,
onde eles abordam a questão. As pessoas ficavam cegas aos 30, 40 anos, e aí você geralmente vai ver um cego num filme antigamente, e esse cego era por conta de uma catarata. Então, hoje em dia, graças à modernidade, ao avanço da tecnologia, isso é reversível, essa cegueira. E o paciente tem a possibilidade de voltar a enxergar, e nos últimos 40 anos desenvolveram-se também técnicas mais avançadas, onde a cirurgia foi ficando cada vez mais simples, mais elaborada, até os dias atuais, que a gente diz que é o estado da arte, na questão até de recuperar a visão do paciente de perto, tratando a presbiopia ou vista cansada. E como é que a catarata é diagnosticada? Isso, o diagnóstico ele é feito nas consultas de rotina, então daí a importância do paciente estar tendo esse acompanhamento a cada 1 ou 2 anos com seu médico oftalmologista, nas consultas de óculos, e em algum momento o médico oftalmologista vai detectar que o paciente já está tendo uma baixa de visão ou está tendo uma perda na qualidade da visão dele. Isso será informado para o paciente neste momento da consulta de rotina do óculos, que o paciente sempre vai estar acompanhando a cada ano. A catarata, ela tem outro tipo de tratamento ou sempre vai ser cirúrgico? O tratamento da catarata, ele pode ser expectante por algum tempo, onde a gente vai acompanhar esse paciente pelo fato da visão dele ainda ser boa, porém a catarata em si, eu brinco que o paciente que viveu o suficiente vai ter o prazer de ter a catarata, porque só vai ter a catarata quem envelhecer. Então a catarata ela vai aumentando com o passar do tempo, em algum determinado momento a visão do paciente baixa, então será necessário e obrigatório o tratamento definitivo, que é a cirurgia. E qual o momento certo para a cirurgia acontecer? O momento certo é uma coisa muito pessoal, tanto do paciente quanto do médico. Então tem médicos que preferem esperar que o paciente... Antigamente, por exemplo, nós preferíamos que o paciente tivesse quase cego, porque como era uma técnica, não vou dizer rudimentar, a gente até usa ela hoje em dia, mas era uma técnica mais agressiva, abria o olho. Então, quanto mais dura a catarata, mais velha, melhor para o cirurgião, para a gente ter um resultado cirúrgico melhor. Hoje em dia, com a tecnologia, ultrassom e a biometria, com cálculos da lente, então a gente consegue operar pacientes bem mais precocemente. Então isso aí vai depender muito da disposição do paciente para já resolver o problema, quanto também do cirurgião que está habituado com essas cataratas incipientes, iniciais. E hoje em dia também, a gente também não busca apenas recuperar a visão do paciente pela catarata, mas também a cirurgia de catarata, de uma forma precoce, tem sido utilizada para corrigir o grau do olho, que são as lentes premium. Então a gente tira essa catarata de uma forma precoce, incipiente, e implanta uma lente que, além de já tratar a catarata de forma definitiva, ainda irá corrigir o grau do paciente para longe, para perto, dependendo aí das atividades diárias do paciente e do interesse desse paciente. Essa cirurgia é a faco-refrativa. Isso, essa cirurgia, quando o paciente tem uma catarata pequena e objetiva ali, além de tirar a catarata, a correção do grau, é a faco-refrativa, que é uma das modalidades de cirurgia refrativa que a gente tem disponível para todos os pacientes. E, Dr. Thompson, como é que é feita essa cirurgia? Há muita pergunta dos nossos ouvintes ao longo desses episódios, estão perguntando, catarata opera laser? Tem catarata laser? Como é que é a catarata? Como é a catarata? A catarata existe sim, o laser, é o laser de Fento II, ele auxilia alguns passos da cirurgia de catarata. É um aparelho caro, que não está disponível em todos os grandes centros, então realmente nos grandes centros, onde tem grandes hospitais, que essa tecnologia chega.
Porém, apesar de ser uma tecnologia bonita, elegante, ela tem o mesmo padrão, ela tem o mesmo resultado que a cirurgia feita com bisturi convencional. Então, os mesmos passos que o laser faz, o cirurgião consegue fazer isso em qualquer centro cirúrgico. Então, não é essencial nem obrigatório usar o laser, nem em questão da cirurgia em si, nem no resultado. O laser existe, mas não é essencial, e a gente consegue os mesmos resultados com a técnica convencional. O que os pacientes confundem muito é a questão de qual aparelho que se usa. É um laser para tirar a catarata? A gente tira ela na faca? Como que funciona isso? Na verdade, a gente tem um aparelho que é ultrassom. Então, ele tem uma caneta de ultrassom. Essa caneta ela vai desintegrar a catarata dentro do olho, e aí sim a gente faz a remoção dessa catarata. O corte para que isso aconteça no olho é uma incisão bem pequena, de 2,75 milímetros de uma forma geral. Então, se você pegar uma régua e contar 2,75 milímetros, em geral o corte padrão para se tirar a catarata. É muito pequeno. Então, a técnica padrão hoje é um ultrassom. Alguns médicos até brincam que é a laser, mas é um ultrassom. Então, o cristalino, ele é retirado com aparelho de ultrassom chamado facoemulsificação. Correto. Isso. Dr. Thompson, o tipo de cristalino que opera pelo Sistema Único de Saúde é o mesmo que opera na facorrefrativa? Tanto o Sistema Único de Saúde quanto os convênios de uma forma geral, eles objetivam a questão da saúde do paciente, né? Então, eles prezam pelo menor gasto, por assim dizer. Então, eles têm a obrigação ali com o paciente de reabilitar a sua visão. Não necessariamente ele vai dar acesso ao paciente às lentes ultramodernas que nós temos hoje. Então, em geral, tanto a lente do Sistema Único de Saúde quanto dos convênios de uma forma geral, são lentes esféricas, são lentes que vão resolver o problema do paciente, porém, não corrigem, por exemplo, um astigmatismo com uma lente tórica, não vão dar uma visão intermediária ou uma visão de perto para esse paciente. Ele foca realmente na questão da doença catarata, onde a gente remove o cristalino que sujou e coloca uma lente no lugar. Muito bem, olha, quase que a gente troca um olho velho pelo um olho bem novinho, viu? Mas a minha pergunta, nós já tivemos aqui no podcast, hoje nós vamos ter o 3º retinólogo, né? E a gente vai cada vez mais aprendendo, tirando nossas dúvidas. Vamos ver a evolução da cirurgia de catarata. Hoje, no estado de Roraima, nós temos várias empresas credenciadas para operar pelo Sistema Único de Saúde. A gente vê que o Dr. Thompson é uma referência, porque ele também é credenciado do Sistema Único de Saúde. Então, a nossa pergunta, existe fila de espera para cirurgia de catarata? Não, hoje em dia, o tempo médio aí para um paciente que já está com pós-operatório completo e está inserido já no Sistema Único de Saúde, em torno de 1 mês ele autoriza a PAC, e esse paciente já tem a sua data de cirurgia agendada. Então, a fila talvez exista por falta de acesso do paciente, que está muito no interior, ou é um paciente mais recluso, mas a partir do momento que ele é inserido no sistema, essa fila não existe, ela é virtual, ela é só do paciente que acabou de chegar, o tempo de fazer os exames e ser operado. O Sistema de Saúde Único hoje, aqui em Roraima, está bem assistido do ponto de vista da catarata. Dr. Thompson, falando de tecnologia, Roraima deixa a desejar dos grandes centros quando falamos de tecnologia, de equipamentos para verificar qual a melhor lente, para
enfim, todo o pré-operatório oftalmológico, quantos exames o cirurgião precisa para poder operar o paciente. A gente sabe que os cirurgiões hoje, a nível de mundo, a nível de Brasil, evoluiu muito para a cirurgia de catarata. Hoje a gente observa, né, que uma catarata ela pode durar até 8 minutos. E para quem sabe fazer, mas que é uma complexidade, abre um olho, tira um cristal e coloca um outro. Então, não é banal, a gente sabe. A cirurgia de catarata é complexa, mas eu quero saber tecnologia. Roraima, quando eu digo Roraima, o senhor, outros serviços, outros colegas que também operam catarata, Roraima deixa a desejar, precisa um paciente daqui para operar com melhor tecnologia ou Roraima tem esses equipamentos? A oftalmologia hoje, a nível de Roraima, ela está bem suprida. Então, nós temos vários profissionais que estão chegando no mercado hoje em dia e que também têm acesso às mesmas tecnologias que são utilizadas nos grandes centros, São Paulo, Brasília, Recife, Belo Horizonte. Então, são profissionais que, em geral, se formaram nessas grandes capitais e que trazem ali todo o conhecimento de base e também, com a globalização, os equipamentos são adquiridos por esses profissionais e estão à disposição, sim, do paciente que vive aqui em Roraima. Então, hoje em dia, uma grande preocupação, logo que eu cheguei aqui, foi entregar, em termos de resultado, a mesma cirurgia que você teria em São Paulo, num grande serviço, com um grande cirurgião, aqui para o nosso paciente da Oculistas. Então, já tem cerca de 6, 7 anos que nós temos aprimorado o serviço como um todo, não só para os pacientes particulares, mas para os pacientes do SUS. Então, se você for lá num dia de pós-operatório, você vai ver que eles são bem recebidos e que dificilmente eles vão ter alguma queixa na questão da logística do tratamento desse paciente. Então, uma preocupação grande da oculista sempre foi no sentido de entregar a mesma cirurgia que ele poderia ter em São Paulo com o grande cirurgião de catarata, como nós temos vários. E hoje a nossa cirurgia ela é segura, ela é efetiva, ela é rápida e com todo o equipamento e toda a tecnologia disponível a nível de Brasil e de mundo. Então, é uma cirurgia muito tranquila e num serviço onde os cirurgiões que aqui operam com a gente, né, e tenho certeza que em outros serviços a gente também aqui em Boa Vista tem, que a gente conhece os colegas que trabalham nesse ramo da catarata, que tem essa qualidade técnica. Lógico que você, quando for procurar um profissional, tem que se informar ali da capacidade técnica, tem que ter a confiança para poder se submeter a uma cirurgia com esse profissional. Mas eu posso garantir que aqui na Oculistas, pelo menos na empresa, a gente tem um padrão de qualidade muito elevado, que qualquer pessoa qualquer grande cirurgião que pudesse vir visitar, ou os que vêm, se surpreendem muito com a nossa qualidade. Hoje, a partir de que idade a gente tem que se preocupar e saber se já está com catarata? Porque explique para a gente como é que vai baixando essa visão. É devagarinho, por isso ninguém percebe? Eu percebo que tem gente que chega lá e diz: doutor, estou enxergando tudo. E, na verdade, quando ele opera, ele diz que está vendo um mundo colorido, está feliz, que viu até as pregas do rosto. É muito gratificante a gente ver. O paciente chega lá e diz que enxerga tudo, mas, na verdade, quando o senhor mede a acuidade visual, não está enxergando tudo. Então, a minha pergunta: como na rotina oftalmológica, tudo bem, mas a partir de que idade, geralmente, o paciente já tem que se preocupar em fazer essa troca preventiva? Isso, não tem idade para catarata. Então, a gente tem catarata congênita, por exemplo, que o bebê já nasce com a catarata e precisa de toda uma equipe multidisciplinar para estar tratando e acompanhando essa criança no desenvolvimento dela. Nós temos cataratas secundárias, que são cataratas decorrentes de traumas, cataratas decorrentes do uso inadvertido de corticoide,
cataratas, onde o paciente sofreu algum estresse geral, né? Ficou internado numa UTI, ou teve que tomar alguma determinada medicação, e aí ele subitamente pode desenvolver uma catarata. Pacientes diabéticos também têm esse processo da catarata acelerado. Então, recentemente, por exemplo, muito curioso, eu até postei, vamos postar um vídeo, é bem comum, por exemplo, essa paciente, ela tem mais ou menos cerca de 30 anos, evoluiu em cerca de um mês com uma catarata total, né? Porque ela é crossfiteira, por exemplo, pratica atividade de alta intensidade, estava com uma dor no joelho e foi umas 3 vezes na farmácia e tomou beta-30, que é uma medicação bem famosa, que tem corticoide, que ajuda muita gente, mas que tem esse efeito colateral. E aí, aos 30 e poucos anos, ela se viu cega de um olho em pouco menos de um mês aí, de evolução. E aí, ela precisou se submeter à cirurgia, foi submetida, optou por uma lente trifocal para reabilitar a visão tanto de longe quanto de perto. E então não tem idade, tem acompanhamento, né, se surge algum sintoma. E, porém, a mais comum, que é a da idade, a senil, então ela ocorre ali a partir dos 50 anos. Eu brinco que todo mundo depois dos 50 anos tem algum pouquinho de catarata, que se quisesse tirar, principalmente se tiver grau, é sempre bem-vindo, tanto a nível de prevenir uma futura baixa de visão, quanto para melhorar o grau, que é nesses casos onde a catarata é pouca, a gente opera basicamente para fazer a correção do grau, tanto de longe quanto de perto, para o paciente alcançar alguma independência dos óculos. A pergunta que o ouvinte nos fez, em falando de tecnologia, de técnicas cirúrgicas para catarata, a facoemulsificação, hoje Roraima está bem coberta. Não existe algum caso de catarata que o paciente queira fazer fora, ou ele vai mesmo só porque ele quer ir? Porque, na verdade, a gente percebe-se que em Roraima nós temos médicos com especialização, bem preparados, e temos a tecnologia. Então, a pergunta do ouvinte: não existe caso de TFD para catarata? Isso aí, em Roraima, hoje, está igual aos grandes centros. Não precisa sair de Roraima para operar catarata fora. Não precisa ir para fora. Então, pelo SUS mesmo, nós temos feito cirurgias de alta complexidade, fixação iriana, fixação escleral, para casos de catarata traumática. Então, dificilmente um paciente precisaria, não vejo uma situação, não me recordo uma situação em que nós fosse necessário encaminhar um paciente para fora, a não ser que ele realmente desejasse, ou tivesse alguma familiar fora, mas hoje todos os casos de catarata têm sido atendidos aqui. Dr. Thompson, qual a relação de FACO-TREC, catarata e glaucoma? Então, a catarata, ela tem muito a ver com glaucoma. Muitas vezes o paciente já tem uma catarata, tem um glaucoma avançado, onde ele já usa ali 2, 3, 4 substâncias hipotensoras, medicamentos colírios, para tentar baixar a pressão do olho, e muitas vezes a indicação da cirurgia de glaucoma, em geral a trabeculectomia. E quando esse paciente tem uma catarata, muitas vezes se faz necessário também operar a catarata. Quando você tira a catarata ali, você melhora a drenagem do olho, você abre um pouco de espaço dentro do olho. Isso pode auxiliar no controle da pressão quando tiver um ângulo fechado, e também é uma oportunidade do paciente de em um único procedimento, fazer já a correção da catarata, melhorando a visão e controlando a pressão com a cirurgia de glaucoma. Algumas vezes é opcional, então o médico pode operar apenas o glaucoma quando a catarata é pequena, mas quando a catarata já está maior, ou realmente o paciente tenha um olhinho mais apertado, que a gente fala que é o ângulo fechado, então é interessante que já faça o tratamento da catarata juntamente com a trabeculectomia. Dr. Thompson, paciente diabético pode operar de catarata sem problema?
Paciente diabético que esteja bem controlado, né? Em geral, a gente espera esse paciente ter uma catarata realmente, tá? Pacientes diabéticos, eles vão evoluir mais precocemente com a catarata, porque o estresse do diabetes, ele tá ali constantemente, isso aí acelera a catarata. Em geral, esse paciente já vai ter uma catarata quando for ter a indicação. O ideal realmente que ele tenha alguma catarata para que se faça a cirurgia. E aí, esse paciente diabético, ele entra na questão do nosso pré-operatório cuidadoso, né? Então, todo paciente que fosse submeter a uma cirurgia, ele tem que passar ali por um parecer oftalmológico para a cirurgia de catarata. Então, nós temos o parecer cardiológico de uma forma geral, né? Que todo mundo conhece, mas a gente também preza pelo parecer oftalmológico para a cirurgia de catarata, onde o médico vai avaliar a catarata em si, as comorbidades desse paciente, vai ver se essas comorbidades estão trazendo alguma alteração para a saúde ocular do paciente, para que a gente tenha, sim, uma cirurgia segura, considerando todos os fatores do paciente. Então, se o paciente tem uma retinopatia diabética, juntamente com catarata, talvez antes a gente encaminhe para um retinólogo, para fazer um laser, para fazer uma injeção, às vezes até realmente fazer cirurgia de retina. Mas esse paciente tem que ser avaliado como um todo. Então, todo paciente, sendo diabético ou não, tem que ser avaliado como um todo. As comorbidades sistêmicas, as comorbidades oculares. Essas comorbidades sistêmicas vão ter algum efeito na saúde ocular? É diabético, tem retinopatia diabética? Então, é um paciente que tem que ser olhado como um todo. Muitas vezes, o paciente tem até outros problemas, né? Hoje, por exemplo, eu operei um senhorzinho que tinha uma catarata muito dura e ele tinha uma zonulopatia, que a gente chama de pseudosfoliação. Então, ele tinha dois problemas. Pseudosfoliação, onde a catarata está bem frágil dentro do olho, é um olho frágil, uma catarata muito dura e, em consequência, geralmente as pseudosfoliação não dilatam. Então, ele tinha 3 problemas. Não dilatava o olho, a catarata muito dura, né? E a catarata quase solta dentro do olho. Então, esse paciente, a gente orientou ele antes, avaliou a complexidade da cirurgia para poder indicar a cirurgia. Fizemos o mapeamento de retina dele. Então, ele também tinha diabetes, então ele foi feito esse mapeamento de retina. Ao constatar que não tinha retinopatia diabética, aí sim, ele foi submetido à cirurgia de alta complexidade, que é essa cirurgia que tem mais de 1, 2, 3 fatores de complicação para uma cirurgia de catarata. Então, o paciente diabético, ele vai ser visto ali no pré-operatório com muito carinho, como qualquer outro paciente. Também falando do pré-operatório, situações como olho seco, blefarite, uveíte de repetição, um paciente que tem alguma doença reumatológica, alguma doença neurológica. Então, tudo isso tem que ser visto no pré-operatório do paciente e, muitas vezes, esses pacientes que têm uma comorbidade, eles têm que ser, na verdade, tratados antes e só ter realmente uma indicação de fazer a catarata quando realmente tiver uma catarata moderada. Por exemplo, uma outra paciente que nós atendemos e acompanhamos há algum tempo, ela tem a córnea fraca, já fez transplante com um colega nosso no Rio, o Dr. Lucas, que também opera com a gente no Centro de Referência de Catarata, que é o setor de catarata da Oculistas. Então, um olho, ela já fez a catarata e o transplante de córnea. Enxerga super bem, 20/20, maravilhosa. O outro olho tem uma catarata, ela tem uma visão um pouco mais fraca, mas também tem a córnea fraca. Então, a gente está postergando o máximo que puder essa catarata, porque muito provavelmente, quando ela for operar essa catarata, ela vai ter que fazer um transplante. Então, a gente tenta postergar e tenta achar esse momento com o paciente. Às vezes, até a gente espera a catarata evoluir um pouco mais, para não operar tão precocemente e desenrolar, por exemplo, vou operar um paciente com diabetes, que está ali com uma retinopatia leve, e a catarata é pequena, aí eu posso acelerar esse processo da retinopatia. Então, o paciente tem que ser visto como um todo para a indicação da catarata, né? Então, não adianta operar um paciente com uma catarata pequena, sendo que ele tem alguma comorbidade, às vezes até nem para óculos, nem para correção do grau,
isso seria tão adequado. Então, o paciente tem que passar por uma avaliação com um especialista para ver todos os fatores, tanto do olho quanto de comorbidade, como no caso de diabetes. A responsabilidade de um pré-operatório é muito grande. E quem está acompanhando todos os nossos episódios, está vendo o casamento do cirurgião de catarata com o retinólogo. Nós ouvimos do Dr. Marcelo Moreira, ele explicando que sempre os nossos cirurgiões mandam para ele, mandam para os outros colegas também da oculista, Ricardo Mendes e os outros, para que o retinólogo dê o parecer quanto, inclusive, se vai poder operar a catarata antes do tratamento da retinopatia diabética. E às vezes vem o parecer, doutor, para o senhor operar primeiro, depois mandar, vai para eles e manda, e o paciente diz, por que eu tenho que ir para esse médico se eu operei, por que operou, uma confusão, retinólogo e cataratólogo, e opera. Esse casamento do retinólogo com o cirurgião de catarata é bem importante, né? Ele é importante, né? Então, todo paciente, no parecer oftalmológico, a gente faz ali o mapeamento de retina para detectar não só doenças sistêmicas, mas doenças próprias da retina, um buraco, uma degeneração látice, algo que predispõe esse paciente a ter um descolamento de retina. Então, muitas vezes, a gente adia um pouco a cirurgia da catarata ao detectar um problema na retina que precise de um laser, de um bloqueio. Então, esses pacientes é um casamento importante sempre. Não tem como operar catarata sem estar olhando ali para a retina. Muitos serviços, talvez outrora, né? Ou até hoje em dia, então, alguns pacientes, a gente acha, evoluem com descolamento de retina porque em algum momento não foi visto ali alguma lesão na retina. Então, isso é muito importante. Eu conto de uma pessoa muito importante na cidade, não vou citar o nome, mas que eu ouvi a história, foi operar em São Paulo e evoluiu com descolamento de retina. Será se foi olhado direitinho essa retina? Então, daí é o importante do casamento com o retinólogo. Às vezes, quando o cirurgião de catarata ou o médico oftalmologista tem alguma dúvida ali no exame, a gente encaminha, pede um parecer, opera, logo em seguida já encaminha de volta para o retinólogo e faz esse bate-bola para que o paciente tenha o máximo de segurança possível. Já pegamos casos em que a gente não conseguiu detectar, por exemplo, as lesões na retina e no primeiro mês ali, a gente, após tirar a catarata dificulta a visualização da retina. Então, a gente, após a cirurgia, onde nós pudemos avaliar melhor a retina, foi detectado várias lesões ali, já um descolamento de retina inicial. A gente já acionou o Dr. Felipe Muralha na ocasião, que depois passou para o Dr. Ricardo Mendes, que estava aqui na outra semana, e foram fazendo laser bloqueando a retina da paciente. Então, ela tinha essas lesões antes, mas como a gente desconfiou disso, a gente fez novos mapeamentos sequenciais e fez o tratamento adequado e ela teve um resultado excelente, sabe? Então, é importante esse casamento com o retinólogo. É um tratamento do olho, é um negócio dentro do olho, então não tem como fugir do retinólogo, é uma parceria importante, sim. Dr. Thompson, quem escolhe a lente, quem escolhe o cristalino para a cirurgia de catarata? O paciente pode dizer, eu quero operar com a melhor lente, doutor. Quem escolhe? Como é que é a escolha do cristalino? Isso. Então, a lente que vai ser colocada dentro do olho, eu brinco que a melhor lente é aquela que cabe no bolso do paciente. Então, hoje em dia, nós temos lentes desde de R$1.000 até R$12.000. Então, esses implantes são tecnologias, altas tecnologias, que a indústria tem colocado à disposição dos pacientes, que em caso de um olho normal, então o paciente, teoricamente, esse ditado serve para os pacientes que tenham ali um olho saudável, então eles têm só catarata, não tem nenhuma alteração de retina, não tem um glaucoma moderado avançado, é um paciente que não tem nenhum problema na córnea. Esse paciente, eu brinco que a melhor lente para ele é aquela que cabe no bolso. Lembrar que a lente que ele colocar dentro do olho
é a lente que ele vai viver a vida inteira. Então, é um investimento para ele, sabe? Então, é uma joia que ele vai comprar para ele, que ele vai ficar com ela a vida inteira. Então, é um investimento que a gente orienta, muitas vezes, principalmente os pacientes jovens, por exemplo, essa paciente que teve uma catarata total porque estava usando beta-30. Então, a gente orienta ela, a gente dá uma orientadinha, porque a gente vai dizer, poxa, você vai passar mais 50, 80 anos com essa lente dentro do olho, é a única oportunidade que você vai ter de deixar esse olho enxergando para perto também. Então, às vezes, não só o bolso, mas também vale a pena a orientação desse paciente, algum paciente com astigmatismo muito elevado. Então, aproveitar a oportunidade da cirurgia para corrigir essa situação de acordo com a demanda do paciente. Então, um paciente jovem que vai passar muito tempo com essa lente, um paciente que tem um astigmatismo muito elevado, que é uma excelente oportunidade para corrigir o astigmatismo, um paciente ativo ainda ali nos 50 anos, que usa muito o computador, usa muito o celular. Então, esse é um paciente candidato a, às vezes, até postergar um pouco a cirurgia para se capitalizar e poder investir um pouco mais na lente que ele vai colocar dentro do olho. Então, isso tudo desde que ele tenha um olho normal. Se o paciente tiver alguma outra doença, aí, em geral, sim, tem alguma restrição. Aí a gente vai optar por lentes que preservem todo o contraste, né? E aí nós teríamos lentes esféricas, asféricas, ou hoje em dia as longe prêmio, que tem um campo de visão mais ampliado, que é a melhor opção, na verdade, hoje em dia, para esses pacientes. Nosso ouvinte perguntou: todo paciente que opera catarata usa óculos? Não. Poderia sim usar, porém os pacientes que objetivaram, né, investiram aí um dinheirinho para colocar uma lente bifocal, uma trifocal, de acordo com a necessidade dele, então a gente fala que vai ganhar uma independência do óculos. De modo geral, dependendo do paciente, ele pode ter uma independência de 100%, então um paciente que... Aí isso depende muito do que ele faz no dia a dia dele. Então, essa independência pode ser 100%, 90%, 80%. Em geral, os pacientes, se tiverem que usar um pouquinho de óculos, em alguma situação específica, vai ler no breu à noite, né? Então, aí eu digo, pode ser que nesse momento você peça um óculos, mas isso é muito individual. A maioria dos pacientes nem nessas situações vão pedir o óculos. Então, sim, aí tem que ver a questão do paciente. Então, a gente fala que é a independência do óculos. Tem paciente que vai ter uma independência total e outros parcial. Mas todos vão ter um grauzinho residual ali que poderiam, teoricamente, usar um óculos de descanso. Mas não é o comum. A gente, geralmente, deixa o paciente bem satisfeito sem óculos para a vida dele. Gente, o paciente de catarata é um paciente que é trabalhado com muito carinho. É estudado pelo oftalmologista, com ele, e os dois juntos é que decidem o que vai ser melhor. Nós prometemos aos nossos ouvintes, queremos que vocês continuem aí, porque nós vamos trazer outros profissionais, vamos voltar com o Dr. Thompson, vamos falar muito de catarata, mas nós precisamos que todas as suas dúvidas, você vá aí, comente, pergunte. Uma outra pergunta é se a lente, depois que opera, suja. Isso, é uma pergunta bem comum, né? E quase uma lenda urbana. Então, sim, todo paciente que opera de catarata, a gente tira a catarata e deixa a cápsula do cristalino. A gente coloca essa lente dentro dessa cápsula. Essa cápsula, com a cicatrização, ela opacifica, ela perde a transparência. Então, a gente fala para o paciente que a lente sujou. Tá? Essa, na verdade, não é a lente, tecnicamente não é a lente, é a cápsula do cristalino que segura a lente, mas para o paciente, de uma forma geral, para que ele possa entender o que vai ser feito, é sim uma limpeza da lente, tá? Então, essa limpeza ela é feita uma vez na vida. Nos nossos pacientes de lente prêmio, a gente já tem feito isso de forma precoce, tá? Os pacientes de convênio, SUS, vão também ter que fazer isso, em geral, 1 a 2 anos, mas
de forma precisa em algum momento da vida dele. Pode ser daqui a 5, daqui a 10. De modo geral, a cada em 1 ou 2 anos, o paciente tem que fazer um laser, é um procedimento bem tranquilo, não dá dor, ele senta lá no laser, a gente aplica, com 7 dias volta para a gente renovar o óculos, caso ele não tenha colocado uma lente trifocal ou bifocal. Então é um procedimento que sim, vai ser feito, alguns de forma precoce, outros daqui a 1, 2 anos, outros daqui a 10 anos. Feito uma vez, nunca mais vai fazer. O paciente vai ficar só voltando para suas consultas de rotina por conta da vida, que aí pode aparecer outras coisas e tem sempre que estar monitorando. E o bom, gente, é que a cirurgia de catarata, ela é uma cirurgia com acessibilidade pelo Sistema Único de Saúde, pelos planos de saúde e particular com lentes prêmios. E o mais importante, que em Roraima nós temos excelentes profissionais que operam catarata. É muito importante dizer que Roraima é muito bem servido e é por isso que esse podcast ele vai além da visão, porque todas as dúvidas, todas as orientações, dirimir alguma coisa que você queira saber, se faz pelo SUS, se não faz pelo SUS, se tem diferença, se não tem, vá aí, faça a sua pergunta que nós traremos os profissionais para dirimir todas as suas dúvidas. Nós estamos muito contentes com a participação do Dr. Thompson, porque realmente o comprometimento dele, a responsabilidade com os pacientes é muito grande, do jeitinho que vocês viram, todo fazendo as coisas bem, eu digo todo metódico, todo certinho, porque isso é responsabilidade científica. Dr. Thompson, as suas considerações, se o senhor quiser deixar mais alguma dica, mais alguma orientação para os nossos ouvintes, deixe, porque realmente eles vão aí curtir e eles vão interagir com a gente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui informando a nossa população sobre catarata, agradecer a oportunidade de estar trazendo todos os colegas aqui nesse podcast para informar. Então, a função do médico não é só tratar, mas também de informar, prevenir. Isso faz parte do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso sacerdócio. E para você aí que está ouvindo, se você conhece alguém que tem catarata, estimule esse paciente a operar cedo, não deixe a catarata ficar muito avançada. Lembrar que quanto mais antiga essa catarata mais difícil a cirurgia se torna, né? Então aqui eu trouxe uma catarata total nigra, que a gente fala, que é uma grande... Nessas situações a gente tem que abrir o olho. Então quanto mais precocemente você se dispuser a fazer essa cirurgia, você vai ter mais tempo, com uma qualidade de visão melhor, pode evitar acidentes, né? Porque com a visão ruim, a pessoa acima de 50 anos tende a ter uma queda, a ter um acidente, pode ter um acidente no trânsito. Então, você que tem alguém que tenha esse diagnóstico, estimule ela a se cuidar, porque isso é cuidado consigo. Então, cuidar da catarata hoje em dia, considerando todo essa tecnologia, essa modernidade, a rapidez e a segurança que a cirurgia é feita. Então, ela é um cuidado pessoal. Não deixe isso para depois e, com certeza, você vai ficar igual alguns pacientes meus. Uma paciente uma vez brincou, dizendo, doutor, só tô com um problema. Quando eu fecho o olho, eu não enxergo nada. Aí eu digo, realmente... Não tem como, essa aí vai continuar sem enxergar, mas ele estava muito satisfeito com a visão dele e é isso que a gente deseja para todos os pacientes que recebam um diagnóstico de catarata. Não deixe para depois, busque o seu médico oftalmologista, busque um profissional capacitado que vai lhe ajudar e lhe transmitir toda essa segurança que é a cirurgia de catarata hoje. Obrigado, querido ouvinte, por nos acompanhar. Fique conosco em todos os episódios que ainda vão acontecer. Obrigada.